Oi, então, dessa vez eu vim aqui ler esse artigo nomeado Carros elétricos não são a solução, são parte do problema. Esse artigo foi escrito aqui por Dawei Coates no dia 17 de junho de 2014, aí foi traduzido um dia depois, no dia 18 de junho de 2014, pelo Eric Vasconcelos, aqui para o site do CAIS, o Center for Stateless Society. Então, como eu sempre digo aqui nesse canal, sem mais delongas, começarei a leitura aqui desse artigo. Eric Blattberg, no site VentureBeat, relata que a fabricante de carros elétricos, Tesla, passará a permitir que todos explorem suas inovações. Abre aspas. A Tesla não processará aqueles que, de boa fé, desejam utilizar nossas tecnologias. Fecha aspas. Afirma o diretor executivo da empresa, Elon Musk. Acredito que a importância das patentes na concentração da indústria automotiva seja superestimada. Há precedentes legais que favorecem sistemas abertos de reposição de componentes de carros. Qualquer pessoa tem a liberdade para fabricar um componente que substitua parte de um sistema patenteado, sem, assim, infringir a patente. Além disso, a maior parte das patentes automotivas é relativa a detalhes que os concorrentes podem facilmente contornar. E, no entanto, a indústria automobilística continua extremamente concentrada devido a legislações de padronização, segurança e emissão de poluentes. Musk minimiza o interesse dos grandes atores da indústria automotiva na propulsão elétrica. Todos os maiores grupos possuem programas já prontos para produzir carros movidos a eletricidade, aguardando apenas as regulamentações necessárias para protegê-los da entrada em massa de novos concorrentes. É uma ação coreografada, como já afirmei anteriormente. Que no caso tem um hiperlink em anteriormente, para quem quiser ler aqui o outro artigo do Dawei. De forma aparentemente um tanto quanto controversa. Os principais grupos industriais desejam mudanças, mas mudanças específicas em momentos específicos. Se a mudança não estiver programada, ela deve ser destruída, embora eu acredite que carros elétricos estejam no roteiro. Eles têm muitos benefícios do ponto de vista do capitalismo corporativo. Muito mais benefícios, penso eu, do que possuem do ponto de vista ecológico. Primeiramente, a nova tecnologia elimina toda a necessidade de trabalho especializado para montagem de motores de combustão interna. Elimina também toda a variabilidade de componentes que faz com que os consumidores se sintam tentados a aprender detalhes tecnológicos sobre seus automóveis. O carro elétrico tem um potencial gigantesco para se tornar um carro descartável e, portanto, deve ser parte dos planos dos fabricantes já estabelecidos. O uso crescente de componentes eletrônicos digitais nos carros também os torna mais permeáveis à tradição legislativa de propriedade intelectual sobre software, que é muito mais onerosa que a propriedade intelectual sobre componentes automotivos. Obviamente, a Tesla está muito próxima. Obviamente, a Tesla está muito mais próxima do modelo dos grandes fabricantes de carros do que das redes descentralizadas de fabricantes locais de componentes e de montadoras, como eu vislumbro. 2 fábricas em 2 continentes e produção de 3 dígitos semanais caracterizaria a Tesla como plutocrática nos anos 1920. Ela não é exceção aos requisitos estatais de produção em massa, ou não seria tolerada pelo Estado, especialmente não na Califórnia. A propulsão elétrica os libera das regulamentações sobre motores de combustão interna.
Essa é a brecha legal que os permite operar. Mas seus produtos continuam sujeitos a todas as regulamentações de segurança, inclusive legislações anti-modificações e a testes obrigatórios caríssimos. É interessante nos perguntarmos por que a Tesla está abrindo mão dessas patentes, dado que muitas delas são relativamente inócuas. A empresa obviamente quer se colocar no papel de herói, oprimido e afetar solidariedade ao movimento open source, embora opere em uma indústria praticamente proibida de adotar métodos open source de forma significativa. O código aberto se torna trivial quando está sujeito à padronização requerida pelo regime atual. A falta de diversidade e flexibilidade resultante é análoga à diferença entre a democracia representativa, que consiste basicamente em votar naquelas mesmas coisas que todos teremos que fazer, e a anarquia, que consiste basicamente em todos fazermos o que desejamos, da forma que preferimos e quando quisermos. Assim, mudanças tecnológicas não serão capazes de mudar a indústria de automóveis. Somente mudanças políticas poderão fazer isso. A própria existência da Tesla a denuncia. A percepção comum de que o uso da eletricidade é ecologicamente benéfico vai de encontro ao consenso nos círculos de energia alternativa, segundo os quais a eletricidade é uma fonte de energia cara que deve ser reservada para a iluminação, para comunicações e pouco mais que isso. É cada vez mais fácil perceber a popularização dessa ideia. As pessoas acreditam honestamente que vasos sanitários elétricos usam menos energia que aqueles que não têm conexões elétricas. Acreditam honestamente que fogões inteiramente elétricos sejam só questão de tempo. Essa percepção não se difundiu naturalmente. A Tesla não tem tanto capital assim, mas outras companhias têm. A Tesla não é a única empresa interessada na análise, segundo a qual 90 de cada 100 milhões de carros produzidos anualmente não são elétricos. Em vez da adoção mais sensata da ideia de que o problema é que esses 90 milhões de carros a mais são necessários, em primeiro lugar, para satisfazer as demandas de um cenário de mobilidade artificial. Fora dessa situação artificial de tráfego intenso, paradas frequentes, ruído, vigilância intensiva e altos investimentos em infraestrutura, eu afirmo que o carro elétrico não possui quase nenhuma vantagem. Então é isso. Esse foi o artigo aqui nomeado Carros elétricos não são a solução, são parte do problema. Esse artigo, no caso, ele também foi aqui citado em 3 outros lugares, em Marcos e Patentes, no dia 25 de junho de 2014, no site do FIEPR, no dia 9 de julho de 2014, e também aqui no jornal Minuto Sertão, no dia 14 de junho de 2014. Só deixando isso daqui claro, já que aqui no final do artigo também está falando onde ele foi citado. Além do hiperlink do outro artigo aqui do Dowie, também tem um hiperlink para o artigo do Eric, que ele cita aqui no começo desse artigo aqui, para caso vocês também queiram ler aí o artigo do Eric falando do Elon Musk e do projeto do Elon Musk com a Tesla. É isso. Como eu também sempre digo aí, o código do TikTok aí na descrição, lógico, para caso vocês queiram aí de alguma forma ajudar o canal, coisa assim do tipo, tá entendendo?
Aí pode ou usando código ou divulgando. Das duas formas ajudaria o canal. Espero de coração mesmo que todos tenham gostado da leitura desse artigo, link na descrição, e até mais.